Viva, começa agora o debate da semana, hoje com António Trindade, Ricardo Vieira e Miguel de Souza. Este será o painel de comentadores que, ao longo da próxima hora, sensivelmente, vai passar em revista alguns dos temas quentes da atualidade madeirense, com grande foco, como não poderia deixar de ser, na discussão do programa do governo, que já foi entregue. Um programa que, caso não seja aprovado, faz cair automaticamente outra discussão, também ela importante, como será a do orçamento regional, e que pode também, na pior das hipóteses, fazer cair o governo. Enquanto isso, já muitos começam a fazer contas à vida e apontam no calendário novas eleições na Madeira, o que só será possível no final do mês de janeiro de 2025. Mas este é apenas um dos muitos cenários em que estamos mergulhados desde há 6 meses. Aliás, há muito tempo que a política regional e o futuro da Madeira afundaram num vasto oceano de prognósticos. Posto isto, também teremos tempo para analisar, se o tempo permitir, os resultados das últimas eleições europeias, mesmo que estejamos a falar de um círculo único. O vencedor da noite na região não conseguiu eleger um eurodeputado e o segundo classificado cantou vitória depois de assegurar uma cadeira para Sérgio Gonçalves no Parlamento Europeu. Feita esta nota introdutória, como é habitual para início de debate, arrancamos com a frase que os nossos comentadores trazem na manga para cima da mesa e começamos por si, António Trindade. A minha frase não é propriamente uma frase que queria trazer para aqui, mas, no fundo, uma chamada de um artigo, de uma notícia do Diário de Notícias de ontem, referindo nepaleses agredidos por uma dezena de jovens. Isto faz, faz-me lembrar algo que tem acontecido muito recentemente, não só na Europa, no país, mas também aqui, e a chegar aqui à região, digamos que são as influências dos movimentos e das forças de extrema-direita que estão a criar ambientes xenófobos também na Madeira. E isto é perigosíssimo. Eu sou empresário e tenho, efetivamente, muitos trabalhadores estrangeiros a trabalhar nos hotéis. O ambiente que se passa nos últimos dias é de receios tremendos de continuar a trabalhar cá, porque efetivamente a insegurança está no ar. E isto é gravíssimo, porque não nos podemos esquecer, em primeiro lugar, muito pragmaticamente, a Madeira tem uma população que envelhece e que reduz. E não decresceu até agora porque houve imigração. Foi esta entrada de imigrantes que permitiu que a população madeirense se mantivesse no mesmo nível e, inclusivamente, baixasse a sua média etária. Estes ambientes xenófobos e estas agressões que geram, efetivamente, não só insegurança para o residente, e nós, e o Diário de Notícias, aliás, tem feito bem uso do que é que são as picardias e os ambientes difíceis que estão a acontecer na noite da Madeira, mas é sobretudo este ambiente xenófobo que nos tem que fazer pensar, e aqui volto eu julgo que vamos ter oportunidade durante o programa de falar até em termos de resultados de eleições europeias, e o que é que movimentos estão a criar, que movimentos de democracia estão a criar em termos europeus, em termos nacionais, e aquilo que efetivamente teremos de pensar também em termos de região, porque antes de falar das opções partidárias que estão em jogo, nós temos que falar é quem é pró-democracia e quem não é efetivamente defensor da democracia. E estes ambientes são efetivamente bem precursores de práticas não democráticas. Muito bem, Miguel de Souza, qual a frase que nos traz esta semana? Eu, antes de uma frase, e gostava de aproveitar esta oportunidade para fazer um esclarecimento, porque também já me aborrece, estão a terra de boatos, má língua, de invenções, quando não têm nada para fazer, portanto, inventam umas coisas, ficam todos satisfeitos, depois vão repetindo, com aquele ar sério, de inteligente, e portanto, e as coisas, portanto, viram um bocadinho
um bocadinho e não são agradáveis, é porque tem havido um boato, portanto, insistente, que colegas seus e muita gente me tem assediado a perguntar se a empresa de cervejas da Madeira foi vendida. Pronto, e era para dizer de uma vez por todas, ver se alguém entende isto, que não é verdade, não foi vendida, e eu sei que não está à venda. Portanto, é melhor ir buscar outro tema. Tem tanto tema aí para inventar os tais boatos que são da vontade de muita gente e pronto, e deixem-se de aborrecer as coisas sérias. Bom, eu acho que a frase era mesmo uma frase, porque o assunto é de difícil discussão em curto tempo, que são as diferentes leis eleitorais. Nós temos que nos preocupar com isso, porque cada vez mais vai haver novas eleições e se vai haver assim eleições, digamos, as regras do jogo nunca tiveram muita importância, mas agora vão ter cada vez mais importância. E só para dar um significado, é que se tiver que haver eleições na Madeira, eu lembro que em Inglaterra, no Reino Unido, aliás, vai haver eleições que foram marcadas com 30 dias de antecedência. Em França vão ser eleições para o próprio mês em que foram marcadas e nós, que tivermos que fazer eleições, só podemos fazer para fevereiro. Isto é, portanto, um absurdo. Alguém tem que atalhar isto. São tudo gente que acha-se importante e conhecedora e inteligente em política, mas os que fizeram estas leis fizeram borrada, fizeram a asneira grossa e que nós estamos com dificuldades de poder ultrapassar. Por isso, eu acho que vai valer a pena ter como tema de preocupação as leis eleitorais e as circunstâncias em que elas são exercidas. Muito bem, avancemos então para o primeiro tópico deste debate da semana. O Ricardo Vieira ainda não se juntou a nós, irá juntar-se muito em breve, por isso fica em falta a frase do nosso terceiro elemento. O programa de governo que será discutido nos dias 18, 19 e 20 de junho tem dominado o espaço mediático nos últimos tempos, sobretudo à conta do pré-anunciado voto contra do Chega de André Ventura, que sacode qualquer responsabilidade na matéria ao afirmar que há outros partidos que podem viabilizar o programa de governo e, se for caso disso, o orçamento regional. A justificação é a de que Miguel Albuquerque lidera este governo regional e, como partido que usa como bandeira o combate à corrupção, não seria coerente viabilizar um programa que tenha a assinatura do líder do PSD, mesmo que tenha ganhado as eleições. Mas atenção, estamos a olhar para o caso numa eventual viabilização à direita. No caso da esquerda, os Juntos pelo Povo, ao que parece, ainda não se decidiu, mesmo que Elvio Sousa já tenha dito que não confia em Albuquerque, e Paulo Cafofo anunciou o voto contra com muita antecipação, que a muitos até pareceu exagerada. Uma atitude precipitada da parte do líder do PS Madeira, António Trindade, ou será natural, tendo em conta que estamos a falar de uma moção de confiança? Deixe-me dizer uma coisa, deixe-me ser muito pragmático nestes termos. Qualquer partido ou qualquer maioria negativa em relação ao programa, a este programa do governo e ao orçamento que virá a seguida, com tantas promessas que foram feitas e estão aqui consignadas no que diz respeito, sobretudo, à redução tributária, fará necessariamente com que estes partidos, numas próximas eleições, tenham os dias contados. Porque o que é que está no momento presente em discussão? E aqui, o que é que teve em discussão durante tanto tempo? E foi um campo de batalha e, no fundo, um cavalo de batalha dos próprios partidos da oposição, da necessidade de reduzir a nossa realidade fiscal, a nossa realidade tributária era manifestamente elevada. Aparece aqui pela primeira vez, numa construção de primeira do governo, algo que é manifestamente redutor, sobretudo quando se colocar
em continuidade das promessas eleitorais que foram feitas em sede de Governo da República e que poderão efetivamente definir reduções importantes em termos regionais, não só para o cidadão, como para as próprias empresas. E isto, a garantia de um voto contra, ou portanto, a possibilidade de se chumbar nesta altura, e se fazer aprovar um voto de desconfiança a este governo, será, quanto a mim, pragmaticamente, um erro tático e que bem pode ser ultrapassado se, com a abstenção dos partidos e a manifestação de vontade de rediscutir este tema dentro de um ano, já que o governo não fez aprovar o orçamento na altura que podia efetivamente aprovar, mas são favas no momento presente, é tempo passado. Agora há que ser suficientemente pragmático e não andar a usar estes pequenos truquezinhos político-partidários que fazem efetivamente dar uma maioria consolidada num próximo futuro ao atual PSD. Vieira, que já se juntou a nós, o líder do CDS, José Manuel Rodrigues, parece querer ser o adulto na sala, algo que seria de esperar também presidente do Parlamento madeirense. Nota-se sobretudo em José Manuel Rodrigues um constante apelo ao consenso entre os autores partidários, em nome da estabilidade. Mas a sua eleição à terceira, caso único na história da democracia da região, não terá sido já um sinal evidente do que se poderá passar eventualmente na próxima semana? Boa tarde, peço desculpa pelo meu atraso. De facto, vamos ter aí tempos difíceis, não é? Tempos diferentes. O Parlamento vai ter um papel importantíssimo, sem dúvida, e é preciso que as pessoas se adaptem a isso, não só nas comunicações que fazem para os diários e para a média, mas particularmente nos seus comportamentos intrínsecos. É preciso que se sentem, que falem uns com os outros, que procurem aqui os consensos que são necessários. Eu aqui partilho da opinião do Dr. António Trindade, no sentido de que não é taticamente a melhor posição, neste momento, entrarmos com um governo de missionário, não? E um governo a prazo, se calhar para os 6 meses, ou esperando que haja uma outra indicação de outra pessoa para presidente do governo, que é algo que provavelmente muito dificilmente aconteceria. E porquê que eu acho que isso é taticamente mau? Porque eu acho que os partidos, tendo a maioria no Parlamento e não havendo nenhum partido que sozinho consiga aguentar um governo, os partidos têm outras oportunidades depois de estes provarem aquilo que sabem nos próximos meses. Portanto, eu acho que até para os partidos da oposição a esta solução governativa, eu acho que até é um teste que deviam fazer. Vamos lá ver como é que estes senhores fazem. Ele veio hoje, foi tornado público que muito do que está no programa do governo resulta de propostas vindas de outros partidos. Eu não sei se isto foi concertado, se foi falado com os partidos, ou se foi, digamos, um corte e costura ali metido assim para ver se passa, não é? Se foi, é mau. Se foi falado, ainda bem. Mas o meu pressentimento é que não foi, infelizmente, falado. É ali uma coisa para ver se isto passa. Mas tem este lado, quer dizer, quem se compromete daqui a 6 meses, daqui a um ano, já sem este limite às novas eleições, vai ter de provar aquilo que ali escreve. E, portanto, penso que nesse aspecto seria inteligente por parte dos partidos não darem argumentos de maior estabilidade para a região. Não vitimizar o PSD. Exatamente. E depois com este drama que se criou, porque está aí uma situação muito dramática pela inexistência de orçamentos, que é um bocadinho exagerada, e tem um revés. E o revés é este, é que se o programa do governo é chumbado, o drama justificar-se-ia que se mudasse o presidente do governo. Se haverá tanta necessidade de aprovar um orçamento, então se o programa do governo é rejeitado, há que arranjar outro governo. Parece que esse drama tem esse limite. E quando eu acho que até há soluções, na lei do enquadramento orçamental, há soluções que permitem resolver muitos dos problemas que têm vindo aqui a público, não é? A questão do hospital, por exemplo, é ridículo dizer que o hospital vai parar.
Isso é ridículo. A lei do orçamento, a lei do enquadramento orçamental permite a continuidade da obra, mesmo sem orçamento. Portanto, há aí algum exagero que eu percebo nesta fase, porque anda tudo aqui a puxar um bocadinho a brasa, não era tudo aqui a esticar o mais que pode o discurso, no fundo a radicalizá-lo, para que no dia 18 vai acontecer fogo de artifício, de certeza, de novo na Madeira, mas o bom senso, e aí acho que o José Manuel Rodrigues tem estado bem, no sentido de apelar ao bom senso, à responsabilidade. Aliás, ele nasceu para ser presidente, portanto... Bom, isso o seu líder saberá isso melhor que eu. Olha, eu não votei nele. Eu não votei nele. Ele para apresentar a Assembleia. Do lado, não ser deputado. Não podes votar, Pois né? não posso, não posso. E cá Quem votava votou- contra. Quem portanto, votou foram os 24 que lá expressaram a sua opinião, à terceira, mas lá foi. Pronto, isto para dizer que, de facto, há que. Eu julgo que faria bem uma reflexão menos dramática, menos em cima da chapa quente sobre aquilo que vai acontecer. Isso acho que faria bem a todos. Bom, Miguel Sousa, começamos. Bom, tem aqui vários aspectos que eu gostava de comentar. Não vale a pena um moderador introduzir nada, porque Ok. isto tem tanta coisa que só por si e já chega. Primeira coisa, eu fiz questão das finanças durante muitos anos, durante 8 anos. E no meu tempo, foi os anos do cavaquismo, e em que, portanto, se fez maior investimento na Madeira. Ainda hoje tem os recordes do investimento público. Os orçamentos eram aprovados, o Ricardo era aqui meu cliente, no sentido que era deputado à Assembleia e eu era secretário regional. E depois eu também era vice-presidente numa fase dessas. Portanto, mas para dizer que os meus orçamentos eram apresentados em junho. Portanto, e isso era normal. E nós fazíamos o recorde dos investimentos de então e cumpríamos as regras, porque nessa altura, na primeira fase não havia, mas depois já havia, portanto, Tribunal de Contas. Agora, portanto, isto para dizer que há problemas, por exemplo, eu sei que os clubes de futebol, nomeadamente o Nacional e o Marítimo, têm um problema. Hoje andaram em SOS numa, digamos, Foram nove conferência, clubes. portanto, a tentar apelar a que haja solução, porque eles estão numa situação que realmente eles precisam. E eles, portanto, não podem viver sem orçamento para as expectativas que têm. Mas, portanto, se não são toda a gente que precisa de orçamento. No hospital não precisa de orçamento, nem nada disso. Agora, eu gostava de tocar aqui num ponto, porque, pelos vistos, vamos ter baixa de orçamento, de baixa de impostos. Eu até vou beneficiar, se isto for adiante, vou beneficiar deste programa que eu acho que é meio patético. Mas, pá, é o que eu penso. Eu vou beneficiar de uma coisa que no partido em que eu votei não me dava. E isto só por si é espantoso. Quer dizer, eu votei num partido, eu, portanto, acartei eu acartei num programa, mas agora desta mescla de programa misto, portanto, que vem de corte e costura, que vem ao meu escalão e eu vou beneficiar disso. Portanto, antes o meu escalão não era atingido. Portanto, isto é um pouco. E qualquer outro escalão. Não, os outros já estavam previstos. Há aqui um acrescento Não havendo para além orçamento, do não que há estava, redução. do que estava previsto. Mas o que eu gostava de comentar, isto isto é patético, meia brincadeira, meia coisa, mas é o que é. Não interessa, nem acredito que vá chegar lá. Portanto, só estou a restar aqui, porque é um dos aspectos que estão aí. Portanto, à balha. Mas o António Trindade disse uma coisa que é o normal se dizer, mas que eu acho que devíamos chamar a atenção, é de que nós pagamos todos muito impostos. Ora, não é verdade. Nós pagamos poucos impostos. Nós, teoricamente, a nossa carga fiscal é pesadíssima.
Só que para quem tem uma dívida como a Madeira tem, para quem tem os programas de investimento que a Madeira tem, para quem tem tudo o que a gente acha que deve ter, a Madeira paga muito poucos impostos. Porque depois arranja mais dívida. Não consegue ter um orçamento equilibrado, muito menos superávit, e, portanto, reparem, só a dívida, o serviço da dívida, em 2024, são 400 milhões de euros. Ora, a saúde são 400 milhões de euros. A educação são 400 milhões de euros. E as receitas todas da Madeira são 1.200 milhões de euros. Portanto, e acabou. Não há mais nada. Portanto, o resto é música. Portanto, não vale a pena estar. Portanto, nós pagamos muito porque nós devíamos ter que pagar, por causa das circunstâncias em que vivemos, muitos mais impostos. Mas, como em política tudo funciona baixando impostos, como não há políticos se não se baixar impostos, se não há qualquer confiança naqueles que se apresentam, se não falarem em baixar, e toda a gente está a prometer baixar impostos, vamos todos baixar impostos. Uns dizem que é meio por cento numa taxa do IVA, outros dizem que é não sei o quê, cada um diz uma coisa, depois logo se há de ver o que é preciso dizer que vamos baixar os impostos. Mas, se a gente descer à realidade para acabar, se a gente descer à realidade, nós tínhamos que pagar muito mais impostos. Mas também digo, nós não podemos pagar muito mais impostos, porque o povo não tem dinheiro. Mas com este programa de governo em que se antecipa que o governo abra cordões à bolsa, pode-se prever um novo buraco da Madeira, caso as coisas não estejam devidamente É o controladas? mais normal. É o mais normal. Olha, eu quando falei nestes 400, que dá 1.200, e nem falei, nem está incluído o hospital, por exemplo, nem está incluído tudo mais que a gente tem que fazer, porque tem muita coisa para fazer. Tem outras coisas que são importantes, isto não é só o hospital e não é só a educação, a saúde e pagar a dívida. Portanto, há muitas mais coisas. E, portanto, isto, em vez de ter ser um momento sereno, para nós fazermos contas, refletirmos um bocadinho. O que vem aí, por acaso, vem aí um milagre. Eu penso que é um milagre. Porque isto também a gente tem direito, não é só em 1930 e tal, ou de facto, não é? Portanto, não, a gente também tem direito, que é o jackpot da Zona Franca, uma barbaridade que está aí, que vai ser uma coisa inesquecível durante muito tempo, mas pode, se fosse para cobrar os impostos todos, vinham 600 milhões de euros. Portanto, não vão, porque muitos já fugiram, outros não vão aparecer e não vai ser possível cobrar a todos. Ainda que muitos, os gerentes, vão passar um mau bocado porque têm solidariedade com as dívidas fiscais e, portanto, vão ser chamados e alguns são madeirenses. Alguns andam aí na praça, são pessoas respeitadas, portanto, que nunca imaginaram na vida, portanto, nem contribuíram para isso, diga-se, portanto, estar envolvidas numa situação destas. Isto é tudo um absurdo. Só que este jackpot, isto até, e eu cá para mim, se fosse para ser justo, este jackpot devolvia-se a quem pagou. Mas, sinceramente, não sei como é que isso vai ser resolvido. Não sei como é que vai ser resolvido. Se a União Europeia manda cobrar, a Autoridade Tributária de Lisboa cobra, o Tribunal manda pagar e nós recebemos um dinheiro que não queremos, não estávamos à espera e vamos lá saber quem é que contribui para essa asneirada toda, porque é outra coisa que está por contar. Alguém viciou a situação de forma que as empresas foram enganadas, cá para mim foram enganadas, as empresas foram enganadas, usaram critérios de lucro que depois não foi aceito pela autoridade tributária e agora vão ter que pagar e a receia de coisas que nunca imaginaram e que no total parece que vai em 600 e 800 milhões de euros. A quem não há uma empresa aí que eu já vi de roupa famosa que em Itália já pagou 40 milhões
por conta deste pequeno problema aqui na Zona Franca da Madeira. Isto vai em catadupa. Não, mas há aqui também um aspecto que é Sim, preciso sim. dizer, não é? Nós também devemos devemos questionar porque é que isto está a acontecer na Madeira. Porque é que está a acontecer um programa de governo feito de recortes daqui e dali, de todos os partidos? Porque é que é tão essencial este programa de governo ser aprovado? Esta questão também tem que ser questionada. É verdade. Sobrevivência política de Ora, alguém. ora. No fundo, nós estamos neste momento com dois tipos de prisões. A prisão de uma sobrevivência, como chamou, é uma delas. E a outra prisão são das pessoas que estão a precisar de um orçamento. Não sei qual delas é mais importante. Carlos, quando você refere quem está a precisar, tem que começar pelo próprio cidadão. E tem que começar aí pelo próprio cidadão. Porque, E que, António, a quem se gerou uma expectativa de efetivamente redução tributária. E aqui vale a pena nos lembrar também que pagar muito ou pagar pouco imposto, não há dúvida nenhuma que há uma população, 40% da população madeirense não paga IRS. Portanto, e este não paga IRS. Isto é muito importante para ter esta leitura. Evidentemente, aquilo que o Miguel referia é particularmente importante. Numa lógica de conta deve haver, há algo que já falámos tantas vezes aqui neste programa, da necessidade de aferirmos quais são as efetivas responsabilidades do Estado perante a região. E isto deveria ser por aí que se deveria começar. Temos que saber, digamos... este programa do governo, levado à letra, e se for para ser cumprido, não é? Vai criar, se calhar, um crescente desejo por parte do Estado em federalizar as finanças, ou seja, deixar as finanças para cada região se desenvolver. Como já está. Dá a responsabilidade Já de houve algumas coisas. um primeiro grande erro de Alberto João, quando quis efetivamente regionalizar todas as áreas que eram de responsabilidade do Estado, mas essa ânsia de protagonismo já fez o que fez. Agora... Não era protagonista, eu estava lá. Não, eu aceito o que tu estás dizendo, mas não era por protagonismo, era uma orientação que era para sermos autónomos, temos que mandar. Para mandar é preciso regionalizar, toca a regionalizar tudo. Para regionalizar, regionalizamos a despesa e não regionalizamos receita. E é preciso assumir essa responsabilidade e não regionalizamos receita. Este é um ponto que, apesar de tudo, se houvesse efetivamente um bom entendimento, e este bom entendimento, para mim, que supera inclusive o próprio entendimento regional, é fundamental sabermos que entendimento possível tem de haver entre o Estado e as regiões, nomeadamente da nossa relação com o Estado. Mas isso vai levar tempo, não dá Sim. para este programa. Não dá. Já agora não só dá mais para uma questão curiosa que está a ser levantada, não sei se já se aperceberam disso. O nosso estatuto político-administrativo não tem uma regra específica sobre o que é que acontece quando as moções de confiança não são aprovadas. O programa do governo tem que ser votado como se fosse uma moção de confiança. Mas depois o que é que acontece se a moção de confiança do programa do governo não for aprovada? Eu acho, a minha interpretação é que faz aquilo que acontece também a nível nacional. O governo é demitido, perde a confiança no Parlamento. Mas isto não está escrito expressamente no Estatuto Político Administrativo. E já há aí umas almas peregrinas, não é? É que fazer aqui umas interpretações sui generis, admitindo que se possa apresentar um novo programa do governo. Vejam só até onde é que isto está a chegar. Portanto, para garantir Os mesmos protagonistas. Com mais produto. Não, juntar mesmo os programas todos. Portanto, O problema que está esta aqui questão também. da sobrevivência começa a ser um bocadinho doentia. Sim. Mas eu acho que há aqui uma coisa que nós não estamos ou ainda não damos aqui atenção. É que, na minha opinião, isto vai cair no dia 20, acho que é assim, acho que é esse dia, ou da votação, só que a apresentação e 20 é a votação. Portanto, exatamente. Portanto, no dia 20 isto vai cair por uma questão que é
parece que a gente está a esquecer da argumentação dos que estão a contrariar esta situação, que é a figura do presidente do Sim, sim. governo. Não é Ora, o suficiente. problema que está aqui é que eles fizeram campanha com base nisso. E o JPP, que é agora a figura central disto, teve um resultado eleitoral especial, acrescido, inesperado, se calhar, até para eles, que eles estão considerando que foi por causa de se desligarem completamente da figura de Miguel Albuquerque. Ora, se eles ganharam votos porque aqueles do PSD que são do PSD e não aceitavam votar no PSD com Miguel Albuquerque, porque tinham outras opções, lutaram por outras opções e não aceitaram Miguel Albuquerque. E essa gente foi votar no JPP. Ora, foram votar no JPP por causa do Miguel Albuquerque. Ora, o JPP não vai fazer a desfeita. É essa gente de dar a entender que vai apoiar o Miguel Albuquerque. Porque senão, para a próxima, fica sem votos. Porque toda essa gente foi ao JPP pôr o voto de protesto contra o PSD, portanto, vai se sentir enganada, ou vai se sentir traída, ou se calhar nem sequer foram enganados nem traídos, mas pronto, talvez esperassem por essa solução e por isso acabam por não ter aquilo que estavam à espera. Por isso eu acho que vão ter estes dois partidos, o Chega, já se percebeu, ou o JPP, que é o caso aqui em apreço e é onde que a salvação, e é onde que a salvação para isto, vai ter muita dificuldade em defraudar aquele resultado que lhe deu mais 4 deputados e que é muito significativo e que muitos deles são do PSD e não votaram no PSD pelas razões que não querem que a JPP vá agora apoiar o programa do PSD nestas E circunstâncias. alguns desses Por isso deputados do Chega no prometem... dia 20 não podem. Como? Alguns desses deputados do Chega no dia 20, no dia de votar o programa de governo. Aí é rabo no ar, têm que votar todos igual. Ninguém vai deixar. Ninguém vai furar a disciplina Não, partidária. acho que não, isso era o Já agora, mais uma chega, que é uma chega também curiosa, que acho que também merece alguma reflexão. Esta oposição à pessoa do Dr. Miguel Albuquerque, que começou em janeiro, não é? Com aquela questão, e que depois levou a que o PAN retirasse A confiança. a confiança, Uhum. está motivada num processo judicial, não é? E parece que é isso que leva a que haja partidos como o Chega, que diz que eu não aprovarei, votarei contra o programa do governo, porque está lá aquele senhor que é E que usa arguido. como bandeira o combate à corrupção, Exatamente, não seria. portanto, o que significa também há alguma coisa curiosa nisto. Nós que defendemos muito que a justiça tem que estar separada da política, estamos a achar que a política tem que decidir na hora da justiça, não é? Que é um bocadinho estranho. É um bocadinho estranho. Até porque não está nas mãos dos políticos aquilo que vai acontecer sob o ponto de vista da justiça em relação ao Dr. Miguel Albuquerque. Até pode acontecer, como aconteceu, por exemplo, com o presidente da Câmara do Porto, que foi arguido e que depois foi liberado. E eu pergunto se há legitimidade dos políticos hoje porem em causa uma pessoa por estar arguida, quando ela ainda tem a possibilidade, e com certeza, como qualquer outro, de não continuar no processo judicial. É certo, eu defendo pessoalmente que uma pessoa que é arguida deve sair da política. O próprio. Como fez, eu acho, como fez o Dr. Pedro Calado, eu acho que isso é a atitude mais correta. Mas é uma atitude pessoal. Não é uma atitude que os outros determinem. Os outros, ao determinar, estão-se a meter nas questões jurídicas e judiciais, que não devem. Porque nós podemos ter duas coisas aqui curiosas. E é, por um lado, o Dr. Miguel Albuquerque ser ilibado, e, portanto, toda esta oposição pessoalizada acaba por não ter sentido. Como podemos ter o sentido contrário, não é? O Dr. Miguel Albuquerque acabar mesmo por ser pronunciado. E se isso acontecer,
Também aqueles que agora O ser apoiam. pronunciado também não é sentença Pode ser nenhuma. condenado, não é? Pronto. Mas o ser pronunciado é mais complicado do que Sim. estar pronunciado, estar a exercer funções públicas. Aí julgo que a questão é um pouco mais complicada. Mas isto leva à seguinte conclusão. Se nós defendemos a separação entre a política e a justiça, devemos levar isso a sério. Devemos levar isso a sério. Mas a justiça, a política e a justiça e a justiça e a política. Exatamente, as duas coisas. Exatamente, As duas como coisas. disseste no princípio. Mas juntemos um pouco de pragmatismo, porque nós estamos a discutir. Nós estamos a discutir, nós estamos a gastar, portanto, anda a região e anda o país a gastar tanto tempo nesta arquitetura de maiorias, mas estamos a esquecer em termos regionais o que é que este programa do governo traz. E aqui, este facto, haver uma redução tributária, isto toca a toda a gente. É verdade. Isto toca. E o tocar a toda a gente faz com que quem vote, ao contrário de abstenção, vote contra, vai ser considerado para o futuro aqueles que não querem, efetivamente, uma melhoria, Sim, sim. digamos, do salário líquido, da rentabilidade de cada um, de cada cidadão. E isto, por isso, defendo eu o bom senso e o pragmatismo dos partidos da oposição, mas os partidos da oposição democrática, que é fundamental trazer, e isto já se discutiu o suficiente aqui dentro, há um ponto prévio. Há que separar os partidos da democracia dos partidos da não-democracia, dos fora do sistema. Sim, sim. E há que fazer as contas a partir daí. Agora Não, só há, repare, o eu digo, Rocha Palhinha. atualmente o peso, a contabilização que se tem de fazer em termos de maiorias tem que ser encontrado depois de ultrapassar a dualidade democrata ou não democrata. E isto é um ponto importante porque eu tenho que trazer à colação da minha primeira intervenção neste programa, foi os nepaleses agredidos por uma dezena de jovens. Bem, António Trindade, para fecharmos este capítulo do programa de governo, e já falamos aqui muito sobre a fiscalidade, mas há uma nota dominante, se quisermos dizer assim, neste programa de governo que se prende com o ferry. Há aqui uma resposta de Miguel Albuquerque a uma das pretensões dos Juntos pelo Povo, de que queria, e eventualmente ainda quer, um ferry de ligação entre a Madeira e o continente português. eu julgo que a primeira questão não é propriamente ter um ferry ou não ter o ferry. Em primeiro lugar, há um erro, há uma omissão que tem sido permanente, que é discutir sempre o subsídio da mobilidade. O conceito do subsídio da mobilidade tem sido exclusivamente abrangente ao transporte aéreo. Ora, isto não faz sentido rigorosamente nenhum, que o facto de a saída do território, se for por via marítima, não tem subsídio. Se for por via aérea, tem subsídios. Não faz sentido. E isto devia ter sido os pontos, nomeadamente num programa do governo, a criação, digamos, a sustentação do que é efetivamente o subsídio de mobilidade. Porquê? Porque isto é fundamental depois na própria definição do transporte em si. Um subsídio de mobilidade trata-se de uma relação entre o Estado e o cidadão, não entre o Estado e a atividade. Isto quer dizer, eu quando recebo o subsídio, é porque eu, ser madeirense, que vou receber do Estado este subsídio de mobilidade. Quando se está a falar agora do ferry, quando se está a falar do concurso e das concessões, é um erro base. Eu, se quiser ter uma companhia a fazer o percurso de Lisboa-Funchal amanhã, posso efetivamente fazer. Evidentemente, está-se a confundir que, em termos de transporte aéreo, para haver esta concessão, tem de haver um subsídio à atividade. E isto é efetivamente um erro crasso, porque depois vai haver, mas é transporte de pessoas e depois transporte de mercadorias, depois começará. É o subsídio ao transporte de mercadorias por ferry, não vai haver subsídio de transporte de mercadorias às linhas regulares. Isto é efetivamente um erro. Mas tem algo que é muito mais importante e que eu julgo que tem uma outra omissão em termos de programa do governo.
é não tratar, efetivamente, das alternativas que se colocam no momento presente às dificuldades da operação do aeroporto da Madeira. Isto quer dizer que, e eu tenho uma informação muito recente, que as entidades, deixa-me só, as entidades aeronáuticas inglesas já estão a fazer mais exigências para os simuladores das companhias aéreas tratarem mais, terem mais dados sobre a informação dos ventos, dado que deste aeroporto não é dada esta informação. Isto é algo que não é tratado em termos de programa do governo, mas, sobretudo, não é tratada a alternativa. O que é que tem acontecido? Os aviões vão para as Canárias, os aviões voltam para Lisboa, os aviões param no Porto Santo para lançar. Não, o problema tem a ver com algo que é fundamental, que é o ponto das acessibilidades. Isto é que eu à ferro, não há ferro. Não, desculpa, não é Miguel. Não pode ser. O que estou a dizer é que eu fui um defensor, eu gosto muito de ligações marítimas, eu gosto muito de andar de barco. Mas neste caso, até eu ter andado uma vez neste ferry. Porque primeiro tive que vir de Portimão para cá. Isto quer dizer, tive que fazer um transporte de Lisboa para Portimão de carro, meto o carro, não? E venho, onde junto-me a quase 700 pessoas, das quais 600 e tal tinham uma cadeirinha para se sentar. E eu fui um privilegiado, tive uma cabine má para poder, digamos, dormir, não. Mas os serviços eram efetivamente maus. O restaurante era mau, faltava comida, faltava bebida. Ora, é fundamental que, em primeiro lugar, não se trate de discutir o concurso ou a concessão. Não há concurso possível. Isto tem que estar aberto, efetivamente, ao mercado. No transporte aéreo, nós temos quantas companhias a voar, efetivamente, para a Madeira. Portanto, deixem o mercado funcionar se há essa possibilidade de mercado. Trate-se, assim, do subsídio de mobilidade por via marítima, porque este aqui, eventualmente, António, pode fazer interessar a terra nisso. Tu estás a querer mostrar os aviões e não sei o quê, mas isto tem a ver com um outro problema, que é portos. Isto tem a ver com portos. E, portanto, porquê é que nós temos dificuldade em ter um ferry? Porque não temos uma rampa para roll-on, roll-off. Temos uma para o lobo marinho, mas que não dá capacidade. Não, mas aqui nunca fizeram outra. O aeroporto da Madeira também só tem uma pista. O aeroporto tem uma pista. E usam várias companhias, usam muitas companhias, e felizmente crescendo o número de companhias que operam para cá. Um cais, um terminal com ro-ro para ro-ro pode permitir utilizações em faixas horárias diferentes. Sim, mas como o mas é isso, Miguel, mas há um fator. Miguel, é assim. Miguel, não me deixam falar, mas o Ricardo fica aqui ao bolho. Miguel, então refere qual é a tua posição em relação Miguel Sousa, mas o quando disse algo não seria... Vamos trabalhar profundamente este tema, não é ficar como um PS ou como um JPP diz, precisamos de ter um ferry. Vamos falar a sério das coisas. E agora o programa de governo. Nós entramos efetivamente na discussão de algo que não é fundamental no que diz respeito às acessibilidades. Nós estamos efetivamente a perder competitividade num segmento de transporte para dizer, ora, vamos dar o ferry, vai haver uma concessão, vamos dar X à atividade, o que é efetivamente perverso e distorce os princípios, a razão efetivamente de um subsídio de mobilidade, que é a aplicação do princípio da contabilidade territorial. Mas a questão não é só o subsídio de mobilidade, tu sabes que dá muito subsídio para essas companhias de aviação que vêm aqui, portanto, à Madeira, não venham com a treta da mobilidade do coitadinho do madeirense, que para ir a Lisboa tem que ter um subsídio. Isso é verdade, isso existe, mas a aviação recebe subsídios para operarem para a Madeira. Portanto, se os aviõezinhos que trazem os turistas são subsidiados, eu não percebo porque é que o barco não pode ser subsidiado. Os aviões são subsidiados numa lógica pura de marketing. Uma lógica pura de marketing. São subsidiados pela ANA.
Cuidado. Os- Não interessa. São Não, para, subsidiados. desculpa. Aqui podem ser Não. subsidiados para a PRAM. São. Ou A o ferry podia A ser PRAM, subsidiado em pela função PRAM. dos clientes que possam efetivamente trazer, pode aplicar o mesmo tipo. Agora deixa-me só. Sim, sim. Não, é igual. É só que eu vou concluir isto e não sai da minha, porque eu não introduzo outras componentes nisto. Isto para mim é uma realidade distinta. E vou dar um exemplo a ver se percebem. A empresa de cervejas da Madeira faz cerveja, refrigerantes e água. Mas faz refrigerantes e água porque é uma empresa de cervejas. Porque se não fosse uma empresa de cervejas, não existia nada. Porque só refrigerantes não tem razão de existir. Só água não tem razão de existir. Portanto, é uma fábrica de cervejas e já agora, já que é uma fábrica de cervejas, produz refrigerantes e produz água. O barco é a mesma coisa. O barco não é para passageiros. O barco é para carga. O barco é para carga. E já que temos um ferry de carga, já agora metemos passageiros. Porque se for para fazer ao contrário, um ferry de passageiros que mete carga, não tem a mínima viabilidade. Não tem a mínima viabilidade. E estás aí a portanto, falar, isto Miguel, tem que estás ser a falar assim. cá, que Isto cá. e agora, é aqui que entram os quiproquós e as dificuldades para pôr isto a funcionar. É porque o problema não são os passageiros. Pois O não. problema não é o subsídio de mobilidade, se chega ao barco ou se não chega ao barco. É tudo o resto. E agora eu dou a Pronto. palavra ao Temos, Ricardo. temos de queria acelerar, dizer- Ricardo. Eu tenho que fazer uma pergunta também. Claro. Que carga é que estás a referir? A que carga é Ora, que a estás minha toda. Não. não A minha falar toda. só Para a empresa de Sim. cervejas da Madeira, o que faz mais falta é o ferry. É bem evidente. Pronto, só queria dizer o seguinte, duas coisas. Primeiro, a lei prevê que o subsídio de mobilidade se estenda aos barcos. Não é necessariamente subsídio de mobilidade exclusivamente para os aviões. Segundo lugar, há aqui alguns aspectos novos que podem ser metidos na equação, nomeadamente os aspectos ecológicos e energéticos. Hoje os aviões são um dos factores mais poluentes Sim, sim. e a União Europeia tem hoje limitações grandes na circulação. Temos aí o pacote o Fit for 55. Exatamente. Portanto, há limitações nisso. Por exemplo, a França está a limitar voos em terra, como sabem, não é? Portanto, Uhum. cada vez já há mais estas limitações. O barco pode ter aqui uma solução ecologicamente simpática, que até pode ter apoio da União Europeia. Pode ser uma boa solução para isso. E a terceira razão é que há aqui também uma questão psicológica. Eu lembro-me da questão do helicóptero. Dizia-se, do helicóptero. Ah, O drama que era ter um helicóptero na Madeira. Que a nossa orografia não comportava o helicóptero para combater os incêndios, que era uma asneira. Eu cheguei a ouvir isto. era perigoso, é impossível. Veio o helicóptero, está aí, tem servido, tem apagado fogos, está em funcionamento. É claro que custa dinheiro, é verdade, mas é algo que psicologicamente, para o madeirense, era importante. O barco tem um pouco essa função. O madeirense acha, e eu acho bem também, eu também partilho disso, embora eu não seja minimamente um bom passageiro marítimo, mas eu acho que, como todas as ilhas na União Europeia têm ligações marítimas e aéreas, a Madeira também devia ter uma ligação marítima, passageiros. Não vejo problema nenhum nisso, até acho que isso até pode ser um custo, mas é um custo que psicologicamente é bom para a Madeira. Nós não podemos estar sujeitos a apenas uma via rápida para chegar a Lisboa. Não. É bom que haja alternativas. E isso é algo que pode ter... Até porque a outra às vezes avaria. Até porque a outra às vezes avaria. Já você colocou, e muito bem, a componente de poluição, digamos, comparação. Agora, quando eu meto 200 carros num ferry, Mas isso é e aqui... Não, mas este é o problema. É este. isso é outra coisa. No fundo. Não, É por isso que eu perguntava falei, ao Miguel que carga estava a referir. A carga ro-ro, Toda a carga. a carga ro-ro. Não, mas aqui uma coisa é carga ro-ro, outra coisa é eu ter 200 ou 300 viaturas que me entram aqui por semana. Mas Vindo aqui por semana. vai E haver que- viaturas sempre só hoje. As viaturas que vêm de qualquer maneira. Puxa, Se não vierem Não de vem, ro-ro, não. vêm de ro-ro, Não vem. vêm de qualquer Não, coisa. não. Ou então não Ó, vem. Miguel. Então não vem. Tem- É ir ao comercial. Tem- É ir ao comercial e ver o que tem de carros ali à terça-feira. E esse é o nosso grande problema. Nós estamos a enfrentar uma situação
Nós estamos a enfrentar, em termos de Madeira, uma situação de excesso de viaturas na região. A gente Excesso de- faz, eles são muito local na calheta e as pessoas vão a pé. A política fiscal também pode chegar aí. E talvez fosse uma forma de Uhum. limitar Não, isso. para, Bom, Taxas, em vez de... para fechamos este capítulo e ia pedir capacidade de síntese, uma vez que estamos a sensivelmente 5 minutos do fim do programa, do nosso deadline, para falarmos ainda sobre as europeias. E podemos começar pelo Miguel de Sousa, uma vez que a Aliança Democrática venceu na Madeira com uma margem de 17 mil votos a mais em relação ao PS, que foi segundo, mas a AD não conseguiu eleger Rubina Leal. A culpa é de Luís Montenegro, é de Sebastião Bugalho. Não, ahm, não é, coitado. Isso, Pois, mas esteve em campanha nos eu não Açores e aqui na Madeira não não esteve. acompanhei muito bem, mas penso que a culpa não é dele. A culpa é, assim, de falta de entendimento Entre, entre o Montenegro e a estrutura regional do PSD para ter uma posição que, portanto, fizesse eleger um deputado. E não teve. Estranho, e eu não sei explicar, um dia você talvez saiba, mas hoje não sei explicar, como é que entre o deputado dos Açores e o deputado da Madeira aparece um deputado intermédio, que acho que era de Braga ou de qualquer coisa parecida. Quando o acordo que havia, desde a Ferreira Leite, se não me engano, era de, ao Rui Rio, era de que o Logo a deputado dos seguir. Açores e o deputado da Madeira vinham juntos, uma vez o dos Açores à frente, uma vez. E se fosse Exatamente. assim, tinha estado muito perto da Não sua dava, mas eleição. sim, Até sim. se calhar, não dava, mas se calhar muitos outros da Madeira iriam votar, porque é preciso perceber, quando se olhava para aquele boletim de voto, portanto, as esperanças de eleger a Rubina Leal eram nulas e ainda assim teve um Sim, sim. excelente resultado. Ricardo Vieira, Duas coisas só sobre isso. Primeiro, a Madeira tem o melhor resultado da AD, em termos percentuais, e o pior resultado do PS. E curiosamente, o deputado eleito do PS não é o da AD. Duas coisas também para isso. A solução não é criar um ciclo próprio para a Madeira. Isso é um desastre. O que é preciso é ter influência em Lisboa. O que é Uhum. preciso é ter peso em Lisboa. E para isso, o senhor Presidente do PSD, o senhor Presidente do Governo, tem que ir a Lisboa. Tem que se sentar no Terreiro do Paço. Tem que falar com os líderes dos partidos. Isso é o que é fundamental. E este resultado aqui na Madeira prova que a aliança entre PSD e CDS numas próximas eventuais eleições regionais pode voltar a fazer sentido. Se calhar faz, não sei. É uma boa pergunta para a qual eu não tenho uma resposta imediata. António Ainda Trindade, bem que não puseste a pergunta a mim. Já sabia. mas o microfone está aberto, pode responder à vontade. Passa à frente. António Trindade, Hoje ouvia um colega seu numa estação de rádio continental referir, não sabia bem como é que se ia chamar o PSD no futuro, se era PSD, se era AD. Por isso, esta componente é importante. Vamos lá ver. E também e outro colega dizer que o CDS tinha acabado. Bem, o que é importante, é muito bom para o PS Madeira, é muito bom para a Madeira haver um deputado Uhum. madeirense, com todas as suas limitações que representam uma representação partidária num Parlamento Europeu. E aí eu estou totalmente de acordo com aquilo que o Ricardo Vieira refere. Não é discutir os ciclos, não é discutir um ciclo da Madeira Sim, sim. ou um ciclo dos Açores, mas é ter poder suficiente nas estruturas centrais do partido para que efetivamente haja uma representatividade intrínseca do próprio grupo parlamentar ou da integração dos deputados de Portugal no seu respectivo grupo parlamentar. Tem 3 deputados. Isso é uma dependência de boas Três, Um vontades da muito Iniciativa complicada. Liberal. 3. Sim, sim. Boas vontades já Também já recolheram do tivemos deputado 3 europeu. deputados. António, só para concretizar a pergunta que tinha para fazer, são 17 mil votos de distância entre a AD e PS Madeira. O JPP não concorre a estas eleições europeias. Para onde é que foram esses votos do Juntos pelo Povo?
Vamos lá ver. Para onde é que foram? Convenhamos que há uma diferença de votos total entre as Sim, últimas entre as eleições e as regionais e as eleições. europeias. Sim, sim. Basta colocar uma parte substancial dos votos Quem da votou no JPP JPP em no abstenção, que evidentemente já tem resultados relativamente E próximos. alguns foram para ali. E algumas foram. Da Chegala, É natural. analisar É o na- que é e vemos isso perfeitamente. É natural. Muito bem, muito obrigado aos três. Boa semana. O debate da semana volta na próxima sexta-feira, à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Quero fazer.